Olá, meu nome é Christopher Walker. Eu estou participando com muito prazer desse Congresso Latino-Americano de Bíblia. Eu faço parte de um ministério que se chama Ministério Impacto. Nós trabalhamos há muitos anos com publicações e com ensino da Palavra de Deus. Então, esse tema, o tema meu nesta mensagem, que é a paternidade de Deus nas Sagradas Escrituras, é um tema muito importante. Evidentemente, não teremos tempo para abordar muita coisa sobre a paternidade de Deus, porque é um grande tema da Bíblia, mas queremos compartilhar algumas coisas. Nossa oração é que cada ouvinte possa ser tocado, possa ser inspirado para não só conhecer algumas coisas sobre Deus como Pai. Eu tenho certeza que você já sabe que Deus é Pai, eu tenho certeza que você já leu sobre isso, que você sabe que Jesus veio para mostrar que Deus é Pai, mas tem muitas coisas que Deus quer nos ensinar na prática e que essa reflexão que vamos fazer, que cada um seja inspirado a realmente conhecer Deus mais de perto como Pai. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre como Deus era conhecido no Antigo Testamento. Muitas pessoas têm a impressão de que Deus não era conhecido como Pai no Antigo Testamento, porque realmente são poucas menções, são poucas referências a Deus como Pai no Antigo Testamento. Isso é uma revelação, é algo que Jesus veio fazer, mostrar quem é Deus, mostrar que ele era o Filho de Deus. E pela ênfase que tem no Novo Testamento e pela ênfase que não tem no Antigo Testamento, muitas vezes nós temos a impressão que Deus não era conhecido como Pai antes de Jesus. Eu vou falar primeiro sobre 4 nomes. Deus recebeu vários nomes no Antigo Testamento. Eu vou falar sobre 4. 3 deles são muito frequentes. Um não é tão frequente, mas é mais ou menos representativo de vários títulos que Deus recebia. Então vamos lá. Elohim é um nome que é no plural. El é o nome de Deus, era o nome de Deus, vamos dizer assim, um nome genérico, como nós temos em português, Deus, deuses. Então, El era o nome de Deus, Elohim era o nome de Deus no plural. Era um nome, esse nome que aparece em Gênesis capítulo 1, nós temos Deus ali como Criador, e esse nome aparece, o nome que aparece em segundo lugar, mais frequentemente, aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. Então, é um nome muito comum, muito usado para Deus, e representa o Deus Criador, era um nome como nós temos esse nome Deus em português. El Shaddai é um nome que foi citado poucas vezes, 7 vezes na Bíblia, mas é um nome que representa vários outros nomes que Deus recebia, de acordo com a situação. Deus que provedor, Deus dos exércitos. El Shaddai era um nome que significa o Deus Todo-Poderoso. Então, é um dos muitos nomes de Deus, é um exemplo de um nome que Deus usava para representar uma qualidade específica que ele queria revelar naquele momento. Depois nós temos o nome Adonai. Adonai significa Senhor, é o Deus soberano. Esse nome aparece mais de 400 vezes no Antigo Testamento e é o nome que para nós seria Senhor. É um nome que nós usamos bastante para Deus. Então é um nome que representa a soberania de Deus, Deus como o soberano, como o rei. E finalmente nós temos um nome que foi mais usado em toda a Bíblia, mas ele é usado no Antigo Testamento mais de 6.500 vezes. É o nome que nós não temos a pronúncia, é chamado tetragrama. Os judeus escreviam com 4 letras, nós pronunciamos como Jeová. Essa pronúncia não seria hebraica, porque no hebraico não tinha o som de J.
Muitas pessoas falam Yahvé, Yahweh e assim por diante. Mas é um nome que representa eu sou o que sou, e que era o nome de aliança, era o nome de Deus como libertador de Israel, era o nome de Deus que era aquele que podia prover todas as necessidades do povo. E era um nome que Deus usava para o seu povo de aliança, era um nome específico, porque de alguma maneira os outros nomes poderiam ser usados para outras religiões, outros povos. Mas esse nome, Yahweh, ou Jeová, era um nome que Deus deu especificamente para o seu povo de Israel. Partindo disso, eu quero também falar sobre 4 identidades que nós damos para Deus. Tem a ver com os nomes dele, mas essas 4 identidades são importantes para a gente colocar no contexto que uma das identidades é Pai, mas vamos falar sobre 4 identidades, 4 maneiras que nós encaramos Deus. Deus é o Criador. Deus é Rei, Ele é o Senhor absoluto. Deus é Redentor, o Salvador, e Deus é Pai. Então, essas 4 identidades formam uma boa parte do conceito que nós temos de Deus. Algumas pessoas entendem que Deus é um Criador e nada além disso. Outras pessoas conseguem ver Deus como Rei, como aquele que governa e vai governar no reino de Deus. Deus é rei, ele vai um dia exercer a sua autoridade de uma forma mais direta, porque hoje Deus é soberano, mas sabemos que muitas coisas acontecem com a permissão de Deus, mas não é aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. E nós temos o Deus Redentor, o Deus Salvador, que foi muito necessário Deus se revelar como Redentor por causa do pecado do homem. Por causa da queda do homem, o homem se afastou de Deus e foi necessário Deus intervir na história para nos redimir. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas vamos só pensar. Em último lugar, estou colocando Deus como Pai, que é o nosso assunto hoje. Então vamos pensar quem somos nós em relação a essas 4 identidades. Se Deus é um Criador, e eu não vejo em Deus nada além disso, isso é maravilhoso pensar que Deus é Criador. Algumas pessoas têm uma ideia de Deus como Criador apenas como alguém que fez o Big Bang acontecer, que apertou um botão e tudo começou, mas ele nem participou diretamente da criação. Mas se nós vemos Deus como Criador, como aquele que tem o dedo da criatividade, ele que planejou, ele que fez tudo que existe, é maravilhoso conhecer Deus como Criador. Mas se Deus é apenas um Criador, apenas entre aspas, mas se nós não vemos em Deus nada além de um Criador, nós somos criaturas. Mas isso não nos diferencia de animais e até de outras coisas que Deus fez. Então, Deus é um Criador, Ele criou todas as coisas, isso dá a Ele o direito de fazer com a criação o que Ele quer. Então, de certa forma, isso leva à segunda identidade, que Deus é Rei. Mas se Deus é apenas Criador, eu sou apenas criatura. Em segundo lugar, como Senhor, como Rei, como soberano sobre todo o universo, eu vou além de criatura. Ainda que Deus governe sobre os astros, os planetas, sobre os fenômenos da natureza, sobre as plantas, se Deus é Rei, eu sou uma criatura diferente e eu me torno súdito de Deus. Então, ainda que o nome súdito talvez não soe bem para nós, como aquele que só precisa obedecer, o súdito, a obrigação dele é obedecer. E quando nós pensamos em Deus como um sábio
Criador e Rei soberano, ele vai fazer o bem, é uma bênção, é maravilhoso a gente ser súdito de Deus. Claro que é muito preferível ser súdito de Deus do que ser um cidadão abaixo da autoridade de um tirano, de um opressor, e de qualquer tipo de governo humano, que nenhum governo humano é perfeito. Então, mesmo sendo um cidadão de uma democracia, ser súdito de Deus é muito melhor. Então, é melhor ser súdito de Deus do que ser apenas uma criatura. Agora, depois nós temos Deus como Redentor, como Salvador. Depois a gente vai voltar a esse tema para pensar na igreja hoje e se nós realmente temos uma revelação de Deus como Pai, porque o que é mais enfatizado, ainda que todos os cristãos saibam e não cristãos saibam que Deus é Criador, mas pelo menos na teoria a maioria deve entender de alguma forma. As outras religiões realmente não colocam Deus como Pai. Mas muitos sabem que Deus é Pai e tem uma ligação entre Pai e Criador. Não é a mesma coisa, mas existe uma relação entre o Deus Criador e o Deus que é Pai. Mas o Deus que é Salvador realmente é a identidade de Deus dentro da igreja da fé cristã, é a identidade que é mais pregada, que é mais entendida, que nós realmente praticamos mais essa verdade de que Jesus veio para nos redimir e Jesus veio para mostrar o Deus Redentor. Se Deus é um Redentor, se Ele é o nosso Salvador por meio de Jesus, então o que nós nos tornamos? Nós somos criaturas de um Criador, nós somos súditos de um soberano, nós somos pecadores ou prisioneiros libertos por um Salvador. Se nós precisamos de um Salvador, isso significa que nós éramos prisioneiros, que nós precisávamos de salvação. Então, isso também é algo que pode não ser um orgulho para nós, reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisávamos de uma redenção, mas isso é maravilhoso saber que Deus, além de Criador, além de Rei soberano, Ele também é Salvador. Mas quando nós entendemos a quarta identidade, que é o nosso tema hoje, que Deus é Pai, isso nos torna filhos. E um filho, compare um filho com uma criatura, ou com um súdito, ou mesmo com um prisioneiro, ou um pecador liberto. Um filho é um status, um filho é uma identidade muito mais completa, muito mais, é algo muito mais maravilhoso. Então, esse é o contexto, a paternidade de Deus. E nós eu vou abrir a Bíblia num capítulo que é muito conhecido, porque eu quero introduzir essa ideia de Deus como Pai dentro do contexto de Deus como Criador, no Evangelho de João, capítulo 1. Todos acho que conhecem esse capítulo, e uma das coisas que nos chama atenção já no início do capítulo é que quando o João começa falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, nós entendemos que esse livro, esse Evangelho, essa Escritura, está nos conduzindo a um tempo antes de Gênesis 1. Porque Gênesis 1 começa com o princípio, no princípio, Deus, Elohim, criou os céus e a terra. Mas esse não é o princípio. A Bíblia relata a história da humanidade, a história do que Deus fez na terra. Então a Bíblia tem um propósito específico, a Bíblia não nos dá muita informação sobre a eternidade, como Deus fazia, o que aconteceu antes desses relatos de Gênesis 1.
E a Bíblia também não nos conta muito sobre o que vai acontecer depois que o plano de Deus, nesse tempo presente, terminar. Nós não temos muitas informações sobre a eternidade futura. Mas João capítulo 1 nos dá um pequeno vislumbre de Deus muito antes da criação, muito antes de Gênesis capítulo 1. Então, Deus como Criador. Esse texto nos mostra o verbo, e eu vou pular lá para baixo no versículo 14, para a gente colocar isso no contexto. E o verbo, esse verbo do versículo 1, que estava com Deus na eternidade, antes da criação. Versículo 3, ele que criou todas as coisas. Em Colossenses 1 também fala que ele é antes de todas as coisas. Então, esse Jesus, esse verbo, que nós descobrimos que é Jesus, esse verbo que estava com Deus na eternidade, ele se fez carne, no versículo 14. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João capítulo 1 nos mostra Deus como Criador, mas relaciona, já liga a identidade de Deus como Criador com a identidade de Pai. E nós descobrimos o que, claro, se você parar para pensar, acho que não é novidade, mas talvez muitos, se a gente perguntasse o que Deus foi primeiro, dessas 4 identidades, qual identidade que ele assumiu primeiro? Ele primeiro foi Criador, ele primeiro foi Rei, ele primeiro foi Redentor. O que ele foi primeiro? Claro que ele não foi Redentor primeiro, porque primeiro ele criou o homem, criou a terra, aconteceu a queda, aconteceu o pecado, e daí que ele foi o Salvador. E o Rei soberano, a não ser que existam outras criações, outras populações, outros lugares habitados, ele só será rei, ele só se tornou rei quando ele criou a humanidade. Então nós podemos pensar, Deus foi criador primeiro. Não, ele foi pai primeiro. A identidade de Deus eternamente, Deus não precisou ser criador para se tornar pai. Isso é óbvio, eu não estou falando nenhuma novidade, mas nós precisamos deixar isso penetrar no nosso coração, porque isso nos mostra que, acima de tudo, antes de tudo e depois de tudo, Deus é Pai. Deus é Pai desse verbo, desse Deus unigênito. Então, esta é a verdade que nós encontramos, e já nos adiantando um pouquinho, mas como já estou em João capítulo 1, nós vemos no versículo 18, que ele diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que é o Verbo, que é aquele que se fez carne, que é o Filho de Deus, o Deus unigênito, então ele é o Filho de Deus, ele que está junto do Pai. Tem uma tradução que fala que ele que está no seio do Pai. Então isso mostra uma identidade, uma intimidade do Filho. Ele é quem o revelou. E é claro que o Evangelho de João vai mostrar isso em outros textos também, que Jesus veio para revelar o Pai. Então, isso nos mostra que Deus eternamente é Pai. Antes da criação ele já era Pai. E que o propósito de Deus para nós, para a humanidade, é que nós sejamos filhos. Essa identidade de Deus como Pai nos dá a nossa identidade de filhos. Ok. Então, vamos só falar um pouquinho também, vamos falar assim por cima, né, bem rápido, sim, sobre essas referências de Deus, a Deus como Pai no Antigo Testamento, mas eu quero antes falar que Deus, que é Pai desde a eternidade, Deus também foi Pai desde o dia 1, desde o princípio da criação do homem. Deus é Pai. Deus não é chamado Pai
em Gênesis 1, quando ele criou o homem. Ele não é chamado pai em Gênesis 2, em Gênesis 3. Ele não é chamado de pai no livro de Gênesis. Nós não encontramos essa revelação de que Deus é pai no livro de Gênesis. Mas Deus foi pai desde o primeiro dia. Como que eu sei disso? Bom, nós teríamos várias evidências. Uma delas é que no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, quando Lucas dá a genealogia de Jesus, e ele dá de uma forma diferente de Mateus. Ele, em vez de começar lá atrás e ir chegando a Jesus, Lucas começa com Jesus e vai voltando. Então, Jesus, que era filho de José, que as pessoas pensavam que ele era filho de José, e aí vai voltando, e Lucas volta até Adão na genealogia. Então, ele mostra que Jesus foi descendente de Davi, que Jesus foi descendente de Abraão, que Jesus foi descendente de Noé. Ele vai voltando e volta a Adão. E o que diz sobre Adão? Quando chega Adão, quem era Adão? Adão era filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Adão era filho de Deus. E a evidência está, porque Adão e Eva foram criados na imagem de Deus. Quem está na imagem de alguém? O filho que nasce. Aliás, Gênesis 5 fala que quando nasceu Sete, Adão e Eva, que ele nasceu na imagem do Pai. Então, Deus também criou o homem na sua imagem. Uma das coisas muito fascinantes para mim no estudo das Escrituras é descobrir que Deus se revela, Deus quer se revelar, Deus quer que nós o conheçamos, mas Deus se revela progressivamente e muitas coisas que Deus vai mostrar lá na frente com muita ênfase, como a paternidade de Deus, que nos evangelhos, especialmente no Evangelho de João, vai dar uma ênfase muito grande na paternidade de Deus. Mas lá no início, Deus não começa falando que Adão e Eva eram seus filhos. Ele não começa falando nem com Abraão, que olha, você é meu filho. Ele mostra muito para Abraão, e Abraão vive a função de pai, porque ele anda com Deus e ele aprende a ser pai com Deus. Mas muitas verdades preciosas não são reveladas de início, porque Deus quer que nós... primeiro, Ele quer que a gente descubra, Ele não quer que a gente assimile isso como um fato, Ele não quer que isso seja uma coisa imposta, e Ele quer que isso aconteça de uma forma viva. Ele quer que a gente se relacione, Ele quer que a gente descubra o que é ser pai. Então, isso é maravilhoso. Hoje nós temos as Escrituras, então não tem mais mistério, nós sabemos que Deus é pai, mas nós também precisamos aprender a conhecer a Deus, não através da teoria, não através de conhecimento mental, mas através de relacionamento. Então esse é um dos pontos sobre a revelação de Deus como Pai no Antigo Testamento, que no início Deus não falava abertamente sobre isso, mas Ele estava evidenciando. Nós não devemos pensar, não, no Antigo Testamento Deus queria ser conhecido como um Deus severo, como soberano, e lei, e castigo, e coisa assim. Às vezes as pessoas até falam o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se fossem diferentes. Mas não. Jesus veio nos mostrar que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Pai, e nós temos várias referências importantes. Eu não posso ler com vocês hoje, mas está ali na tela. Tem todas, assim, tem uma lista, né, das referências principais. Eu não estou dizendo que são todas as referências, porque existem várias passagens no Antigo Testamento que falam, às vezes, de uma forma indireta. Mas nós temos 15 referências diretas a Deus como Pai no Antigo Testamento. São poucas, 15 vezes, né? Eu já falei quantas vezes que Deus é chamado de Elohim, de Yahweh, e depois, quando nós chegamos no Novo Testamento, são mais de 200 vezes que Deus é chamado de Pai no Novo Testamento. Então, o Velho Testamento, que é bem maior, né, tem muito mais texto,
só ter 15 referências a Deus como Pai é pouco, não é a grande ênfase do Antigo Testamento. Mas são textos maravilhosos. Uma hora que você puder, pegue essas referências, leia todas, porque algumas das referências mais impactantes na Bíblia sobre Deus como Pai estão no Antigo Testamento. Eu vou fazer um paralelo. Onde nós aprendemos, onde nós temos a narrativa de Jesus que sofreu, que Jesus que foi à cruz, é nos Evangelhos, é no Novo Testamento. Mas você quer um capítulo que descreve com mais drama, com mais impacto, o sofrimento de Jesus do que Isaías 53? Então nós temos um texto tremendo no Antigo Testamento que fala do sofrimento de Jesus no Antigo Testamento. E nós temos textos maravilhosos, um deles está em Isaías também, 63, que fala sobre a paternidade de Deus. Fala sobre Deus como mãe no Antigo Testamento. Deus é pai e Deus é mãe, porque ele é um só, ele não tem sexo. Então, Deus criou homem e mulher para revelar Deus. Então, o pai e a mãe, os dois juntos, revelam um pouquinho, deveríamos revelar um pouquinho do que é Deus como pai. Então, o Antigo Testamento tem alguns textos tremendos sobre Deus como pai. Então, nós temos 15 referências, algumas delas se referem a Israel. Aliás, a primeira referência explícita a Deus como pai, na verdade não chama Deus como pai, está na outra lista de referências, que nós temos, além dessas 15 que chamam Deus de pai, nós temos mais 12 que falam do Filho, e falam de uma forma tão clara, que mostrando que é Filho de Deus, que eu estou colocando aqui para dizer assim, esses textos também mostram que Deus é Pai. E a primeira referência está em Êxodo 4, quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, e Deus deu a Moisés a comissão, o encargo de ir lá no Egito, falar com o faraó e ser um instrumento de Deus para tirar Israel do Egito. Então Deus se revelaria como um salvador, como um libertador. Mas quando no capítulo 4, lá no deserto ainda, quando Deus estava falando com Moisés, ele deu essa instrução: Moisés, você vai chegar a Faraó e você vai dizer: deixa meu povo ir, porque ele é meu filho Israel. Então, nesta passagem não fala Deus é pai, mas mostra que Deus é pai, porque Deus está falando assim, meu filho, que é Israel. Então, era um filho coletivo. A nação de Israel era filho de Deus. Então, nós temos vários textos que falam sobre isso. Depois nós temos vários textos, 4 ou 5, que falam especificamente de Davi. E Deus seria um pai ao descendente de Davi, olhando para o futuro, o filho de Davi, que seria Jesus, mas também se referindo ao filho Salomão. Então nós temos todas essas referências, são maravilhosas. Eu vou falar agora sobre Deus no Novo Testamento, mas depois eu vou voltar a esses textos. Eu não vou ler muitos, não temos tempo para ler as referências, mas nós vamos voltar um pouco a esses textos para falar das qualidades de Deus como Pai. Mas vamos falar sobre Deus como Pai no Novo Testamento. Já tivemos uma introdução no livro de João, e vamos lembrar que João realmente é o livro do Novo Testamento, o livro da Bíblia, que mais revela Deus como Pai. Jesus chama Deus de Pai, ou fala de Deus como Pai, no Evangelho de João 107 vezes. Aí você tem mais apenas 65 vezes, me parece, 65 vezes que ele chama que Deus é chamado Pai nos outros evangelhos, e mais 40 vezes mais ou menos nas epístolas. Então, ao todo, nós temos no Novo Testamento mais de 200 vezes Deus como Pai. Mas se você quiser realmente saber
mais sobre a paternidade de Deus, o Evangelho de João é um livro maravilhoso. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, esse versículo, que é considerado o versículo mais conhecido da Bíblia, mostra Deus como Pai e mostra a relação de Pai a sua identidade de Salvador, porque ele envia o Filho para morrer pelos pecados. Em Mateus capítulo 1, o anjo fala com Maria que ela vai ter um filho, que ela deve colocar o nome Jesus, que Jeová, Yahvé, vai salvar seu povo dos seus pecados. Então, vamos só passar por essas afirmações para a gente sintetizar algumas coisas que nós temos no Novo Testamento mostrando que Deus é Pai. Então, nós já vimos, inclusive, no capítulo 1 de João, que Jesus veio, e aqui eu quero parar um pouquinho para falar algo que também deveria ser claro para nós, mas muitas vezes não é. Se eu perguntasse para você, ou para a maioria dos cristãos hoje, por que Jesus veio ao mundo? Por que Deus enviou seu Filho ao mundo? Se eu for olhar para Mateus 1, quando o anjo fala, você vai ter um filho por uma obra sobrenatural, o Espírito Santo que vai gerar um filho em você, e o nome dele é Jesus, que é Deus salva o seu povo dos seus pecados. Nós vamos responder que Jesus veio ao mundo para morrer em nosso lugar. E essa é uma grande parte da missão de Jesus. Jesus disse, vou fugir da cruz? Não, para isso eu vim ao mundo. Então, Jesus afirma que ele veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Mas se você for olhar, realmente examinar todas as Escrituras, você vai ver que essa definição não é completa. É maravilhosa, é uma parte importante, essencial. Se Jesus não vem para morrer em nosso lugar, nenhuma das outras partes do plano poderia funcionar. Mas Jesus veio ao mundo para revelar Deus como Pai. A sua morte na cruz faz parte disso. Mas nós já mostramos que nós não somos apenas criaturas, nós não somos apenas súditos, nós não somos apenas pecadores ou prisioneiros libertos por um Salvador. Jesus veio, e aqui eu ainda estou com a minha Bíblia aberta em João capítulo 1, nós vamos ler um outro versículo que está nesse capítulo maravilhoso, que é o versículo 11 e 12, que diz que Jesus veio para o que era seu, Jesus foi ele que criou, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando nós pensamos no propósito de Deus, eu acho que isso vai ficar mais claro ainda daqui a pouco, mas quando nós pensamos, Jesus veio ao mundo, a nossa primeira afirmação sobre Deus Pai no Novo Testamento é: Jesus veio para revelar Deus como Pai. E Deus já tinha revelado essa função nessas referências do Antigo Testamento. Mas era muito pouco conhecido. E Jesus veio para mostrar abertamente. Isso seria algo muito forte. A missão de Jesus, que incluía a cruz, que incluía a missão de um Salvador, mas não se limitava a isso. Ele veio para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E isso é uma identidade, isso é algo que nos torna parte de algo muito maior. Então nós realmente precisamos saber quais são as implicações da missão de Jesus e daquilo que Deus quer fazer em se revelar como Pai para nós.
sua grande missão, então, foi revelar o Pai e mostrar o caminho ao Pai. Todos conhecem João 14,6. Eu sou o caminho. Jesus não disse eu sou o alvo. Jesus é o centro. Mas Jesus veio, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como é que esse versículo termina? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a missão de Jesus é nos conduzir ao Pai. Em João 16, Jesus diz aos seus discípulos, naquele dia, ele diz, quando eu for embora, quando o Consolador vier, quando vocês tiverem o Espírito dentro de vocês, ele falou assim, naquele dia, vocês mesmos vão pedir ao Pai. E Ele vai responder, vocês vão conversar com o Pai. Antes, no capítulo 14, Filipe tinha falado com Jesus, você fala sempre do Pai, mostra-nos o Pai e chega de conversa. E Jesus falou assim, quem me viu, viu o Pai. Então nós temos muitos textos que mostram que o que Jesus queria fazer era nos conduzir ao Pai. Ele queria, e agora vou mais um passo, muitas vezes quando uma família adota uma criança que não é filho biológico dos pais, os filhos biológicos isso pode acontecer, eu acho que acontece muito, os filhos biológicos podem falar assim, tá bom, você é aqui, você foi adotado, mas eu tenho mais direitos que você, eu sou mais filho que você. E quando nós comparamos Jesus como filho unigênito, depois o filho primogênito, nós poderíamos pensar, bom, Jesus abriu o caminho, mas nós somos filhos de segunda classe. Nós somos filhos que não têm o mesmo acesso. Se você quiser alguma coisa, fale comigo. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho para o Pai. Mas ele diz, né, como eu já mostrei em João 16, ele fala assim, vocês vão pedir diretamente. Vocês vão ter um relacionamento direto com o Pai. E tem algo mais impressionante ainda em João 17, quando Jesus ora e pede ao Pai que os discípulos, não só os discípulos que estavam ali com ele, mas os que viessem a crer, ou seja, eu e você também, que nós pudéssemos experimentar o mesmo amor do Pai que o Pai tem pelo Filho desde a eternidade. Gente, isso é muito grande. Isso é muito impressionante. Porque Jesus está dizendo, eu quero que meus irmãos, Hebreus 2 fala que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Então ele está dizendo, meus irmãos, eu quero que eles estejam comigo na mesma base, no mesmo amor, experimentando a mesma relação que eu tenho. Isso é algo que a gente não consegue nem conceber. Então, já falamos no Evangelho de João, Jesus chama Deus de Pai 107 vezes. Jesus nos ensinou a orar. Tem a oração do Pai Nosso, né, que é o Pai Nosso. Ele nos ensinou a orar, nos dirigindo a Deus como Pai. E temos várias orações, Jesus, nos evangelhos. Várias orações. Em todas as orações, Jesus, que ensinou a orar e também nos deu um modelo de oração, todas as vezes que ele orava, ele estava nos dando um modelo. Todas as vezes, todas as orações, apenas uma exceção. Em todas as orações, menos uma, Jesus chama Deus de Pai. Ele se dirige a Deus como Pai. E a gente sempre fala, não tem nada de errado começar a sua oração dizendo Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é errado. Mas nós precisamos, Jesus veio para nos ensinar que Deus é Pai. E nós sabemos, nas famílias da terra, o quanto que uma pessoa que não tem pai
ou teve um pai ausente, omisso, um pai agressivo, um pai violento, um pai que maltratava. E nós podemos incluir, como sempre já falei, né, que Deus é pai e mãe. Então, quantos males, quantas feridas, mesmo num pai bom. Eu tive um pai maravilhoso que me ensinou, me educou desde pequeno. Eu aprendi a estudar a Bíblia com meu pai, com minha mãe, juntos no culto doméstico. Mas eu tenho marcas negativas do meu pai porque ele não era perfeito. Meus filhos têm marcas negativas porque eu também não fui perfeito. Então, nem um pai, nem uma mãe é perfeita. Então, as feridas, quando nós temos um pai e uma mãe que são bons, nós ainda temos problemas, porque os pais não são perfeitos. Agora imagine, a gente conhece muito assim, as pessoas que não tiveram um pai, ou tiveram um pai que não foi um bom pai na vida deles. Então, quando nós entendemos que Deus é pai, isso não é um conhecimento mental, mas quando Deus se torna pai, ele cura essas feridas, ele cura. A Bíblia fala, tem um versículo, né, que Deus fala assim, eu sou o pai dos órfãos. Pelo menos em inglês, eu não sei se no hebraico é assim, essa palavra, Deus dos órfãos, em inglês pelo menos a palavra eu sou pai daqueles que não têm pai. Então, ele é marido das viúvas, né? Então, aquilo que nós não temos, e mesmo que nós tenhamos, nós somos imperfeitos, então nós precisamos conhecer esse Pai. Então, a oração, somente a oração que Jesus fez na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Foi a única vez que nós temos nos registros das Escrituras que Jesus não chamou Deus de Pai. Então, Jesus abriu o caminho para que nós fôssemos filhos, como Ele, já falei sobre isso, e isso significa que a nossa relação com Deus deve ser uma relação de pai. Eu vou lembrar vocês, tem outros textos, mas em Romanos 8, Paulo nos ensina que se nós recebemos o Espírito, e ele falou assim, se alguém não tem o Espírito, não pertence a Deus. Então, o novo nascimento é pelo Espírito Santo. O Espírito que está em nós nos torna, nos ensina, nos faz agir como filhos. E nós recebemos o Espírito que clama Abba, Pai, que chama Deus de Pai. Então, a nossa relação com Deus é uma relação de Pai. Ok, agora nós vamos então falar rapidamente, eu vou citar porque nosso tempo não permite, mas nós vamos citar, eu vou citar aqui, está na sua tela também, algumas qualidades de Deus como Pai, e eu queria chamar a atenção para o fato de que eu peguei essas qualidades todas no Antigo Testamento. Eu não tenho tempo de ler as referências, mas todas essas qualidades, é lógico que o Novo Testamento também mostra, confirma muitas dessas qualidades. Mas eu só queria mostrar essas qualidades para vocês entenderem que Deus se revelou como Pai no Antigo Testamento, porque eu peguei todas essas qualidades dessas referências que nós colocamos aí do Antigo Testamento. Então, como Pai, Deus também é criador e libertador. Isso está, talvez eu consiga ler um texto ou dois textos, né? Isaías 63, eu gosto muito dessa passagem de Isaías 63 e de Oséias 11. Esses dois textos, tem alguns textos em Jeremias que são maravilhosos também, Deuteronômio, são todos maravilhosos. Mas nesse texto de Isaías 63, Deus se revela como um pai, mas que é também o Criador e que é também o Salvador. Então, Deus é libertador, Ele é Criador. O pai gera, não é como os pais ausentes na terra, que muitos pais geram e depois o filho às vezes nem conhece ou não tem, o pai não exerce função. E lembrando que
nós temos que ver o que é um pai quando nós olhamos para Deus, porque nossa imagem de pai aqui é muito deficiente. Então, Deus Pai, ele não só gerou, Deus não é um pai que nos criou, nos gerou, nos colocou no mundo e nos abandonou à nossa sorte. Deus Pai, ele é um pai que nos dá identidade, ele nos dá propósito, ele nos dá missão e ele nos dá destino. São todas palavras relacionadas. Mas é esse papel de Deus Pai, ele concede uma parte dessa função para os pais e para as mães, mas especialmente isso é uma função que Deus deu para o pai, de dar para os filhos uma identidade, uma missão. Só que aqui nós temos também um problema, porque antigamente os pais, eles determinavam com quem o filho ia casar, eles escolhiam a profissão, eles mandavam, eles determinavam o que o filho ia fazer. Hoje nós consideramos que isso é uma coisa muito ruim. O pai não sabe o que é melhor para o filho. Só que Deus Pai, ele sabe o que é melhor. Então, esse Deus, nosso Pai, ele não é um Deus, ele não é um pai que diz, olha, escolha aí, seja feliz, faça o que você quiser. Lógico que Deus não fica interferindo, mas se nós realmente descobrirmos um relacionamento com Deus como Pai, nós vamos descobrir nossa identidade, porque em Deus está a nossa identidade. Tem um lugar, acho que em Isaías 43, que ele fala, este é o meu povo, esses são meus filhos, que eu criei para minha glória. Isso não é assim, que Deus só quer nos explorar, que Deus quer que a gente... isso é maravilhoso, é a nossa realização. Podemos viver para o propósito que Deus tem para nós. Coisa mais maravilhosa a gente descobrir por que nós nascemos, por que eu nasci. O que meu pai não só me ensinou, o que ele pode me mostrar, mas também o que ele plantou dentro de mim. Porque foi ele que nos gerou, ele colocou o DNA dentro de nós, ele colocou os dons, ele é o único que sabe o que nós fazemos bem. A gente que faz escolhas erradas, a gente que tenta exercer um papel que não deveria ser nosso. Então, quando nós entendemos que Deus é Pai, isso nos dá identidade. Deus gera confiança nos filhos. Isso está em Deuteronômio 1:31, que ele fala que Deus carregou seu povo no deserto. Como nós nos afastamos de Deus desde o pecado, desde o início da história do pecado na humanidade, então a gente não nasce já com esse conceito e com essa relação de Deus como Pai. Então, Deus precisa conquistar a nossa confiança. Então, Deus faz isso. E Ele não faz só porque Ele está querendo nos conquistar e depois fazer o que Ele quer conosco, mas Ele precisa conquistar a nossa confiança. Então, Ele conquista a confiança, Ele cuida, Ele providencia, Ele carrega, Ele tem ternura, Ele tem o coração de mãe, Ele zela por nós, Ele tem ciúme por nós. Então, Ele conquista a confiança. Agora, Deus, evidentemente, isso é uma coisa importante, mas nunca devemos colocar isso como a única característica de um pai, e muito menos de Deus. Mas Deus também disciplina. Deus é um pai que disciplina. Em Deuteronômio 8 e Jeremias 31, Deus fala que ele disciplinou o seu povo, como um homem disciplina seu filho. Em Hebreus 12, nós temos uma instrução muito importante sobre disciplina. Quem não disciplina não ama. Deus nos ama tanto como Pai que Ele quer nos moldar. Ele quer formar o caráter. Em Hebreus 12 fala que nós, os pais terrenos, os pais que não são perfeitos, nós disciplinamos os filhos, mas muitas vezes para o nosso fim, para algum objetivo nosso. E lá fala que Deus é um pai que nos disciplina para o nosso bem,
Porque Deus tem um plano e o plano de Deus é a melhor coisa para nós. Então, Ele quer formar caráter, Ele quer nos dar santidade, nos afastar do mal. Então, Deus tem um sonho, Deus tem um plano muito elevado para nós. Ele instrui, Ele ensina, Ele dá conhecimento, mas não só teórico, Ele nos ensina no caminho em que devemos andar. Ele tem amor e compaixão como mãe. Isaías 49, Oséias 11 também. Ele fica irado, Deus fica irado, porque quando Deus mostra para o filho, ou quando Deus defende o filho, Deus tem ira com aqueles que estão prejudicando seus filhos, mas Ele tem ira com os próprios filhos. A Bíblia fala bastante sobre a ira de Deus quando os filhos são rebeldes, mas isso é porque Ele também quer nosso bem e Ele quer que a gente entenda que não é uma coisa neutra. Ele não quer falar assim, calmamente, olha, cuidado, não atravessem a rua na frente de um carro, porque pode fazer mal. Ele não é calmo nessa hora. Ele tem ira, ele vai atrás de nós, ele vai nos segurar, ele quer nos ensinar. Então, em muitos momentos, Deus vai mostrar ira. A gente vê isso quando o povo de Israel pecou no deserto, em toda a história de Israel, a gente conhece um pouco da ira de Deus como Pai. Mas também Deus não desiste. Ele nunca desiste dos seus filhos. Ele quer restaurar, Ele quer curar. Ele não obriga, mas Ele vai atrás. Ele quer nos trazer de volta aos seus caminhos. E finalmente Ele dá uma herança. Deus é um Pai que tem uma herança. Ele tem uma herança tremenda guardando os seus filhos. Nós vamos ler isso no fim. E é interessante que não só Ele tem uma herança para nos dar como filhos, mas nós como filhos somos a herança dele. Então isso é tremendo, não temos tempo para entrar nisso hoje. Então agora só finalizando, eu quero só falar um pouquinho sobre a implicação de não conhecer Deus como Pai. A deficiência é difícil dizer assim, como eu falei, algum cristão vai desconhecer Deus, que Deus é Pai. Isso realmente faz parte do nosso vocabulário, faz parte daquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Mas a deficiência e a gente não conhecer a Deus de verdade, porque quando Jesus falou em João 17, esta é a vida eterna, que te conheçam, que conheçam a ti. Ele estava se dirigindo ao Pai. Que te conheçam a ti, como Deus, e ao seu Filho, que enviaste. Então, esse conhecimento que Jesus estava falando ali não era um conhecimento teórico. Infelizmente, em muitas situações, nós temos reduzido a salvação, nascer de novo, ser cristão, a uma teologia. E esse congresso de Bíblia, né, essa ênfase de voltar às Escrituras, de ter realmente um olhar para a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade, mas o próprio Jesus disse, vocês acham que tem a vida eterna nas Escrituras, mas são elas que testificam de mim. Ou seja, as Escrituras são a nossa base, o nosso fundamento, é por meio delas que nós descobrimos essas coisas, mas nós temos que entender que as Escrituras, como o próprio Jesus, que quer nos conduzir ao Pai, as Escrituras querem nos levar a conhecer a Jesus, mas a conhecer a Deus como Pai. Então, quando nós não conhecemos a Deus de verdade, num relacionamento, o cristianismo se torna regras, o cristianismo se torna doutrina, o cristianismo se torna uma base, assim, pontos de divisão, porque cada um interpreta as Escrituras de uma forma. Então,
conhecer a Deus como Pai, saber que todos aqueles que nasceram de novo são nossos irmãos, isso muda nossa relação com Deus e muda nossa relação uns com os outros. O irmão do filho pródigo, o irmão mais velho do filho pródigo, é um grande exemplo. Ele não saiu da casa do pai. Ele nem descobriu Deus, ou ele não descobriu o pai dele como libertador, porque ele achou que ele nem saiu, ele não precisava de libertação. Mas ele não descobriu a relação. Ele ficou bravo quando o irmão dele voltou e o pai mostrou amor por ele e ele disse, mas vem cá, por que que eu não tive o mesmo amor? E o pai mostrou porque o próprio filho não se aproximou e não usufruiu do amor do pai. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que nós não tenhamos uma fé, um cristianismo, uma prática que são regras, que são apenas conhecimentos. Isso não vai nos levar, nós podemos chamar Deus de Pai, mas nós não estamos realmente vivendo isso, porque Deus como Pai é uma relação, não é uma doutrina. Então, conhecer a Deus como Pai é entrar numa relação de pai e filho. E a minha oração é que nós possamos realmente entender, que nós possamos não só entender, que nós possamos viver o que é ser filho de um pai. A segunda coisa é que quando nós temos um conhecimento deficiente de Deus como Pai, nós temos uma visão muito centrada em nós mesmos. E isso eu volto para aquele ponto assim, de que quando nós conhecemos a Deus, ou como Jesus, que veio para revelar a Deus, quando nós conhecemos Deus como Salvador, nós criamos uma prática religiosa que é sempre pensar que Deus, a função de Deus é me tirar das crises, não só do pecado, mas das crises. Hoje nós temos um outro desvio do evangelho, no sentido assim, de que as pessoas vão a Jesus nem para ser libertas do pecado. A maioria das pessoas se aproxima de Jesus, muitas igrejas pregam Jesus como aquele que vai resolver nossos problemas financeiros, vai nos curar. E essas coisas são verdadeiras. É maravilhoso saber que Deus Pai é provedor, Ele cuida de nós. Mas quando nós entendemos, conhecemos a Deus só como Salvador, nós colocamos Deus como nosso servo e tudo fica voltado para nós mesmos. E como já mencionei que Deus, como Pai, Ele nos dá propósito, Ele nos dá identidade, Ele nos dá visão daquilo que nós devemos ser. Quando nós não conhecemos Deus como Pai, nós não conhecemos o propósito da nossa vida. Porque começa em não entender o plano de Deus. Voltar para as Escrituras, ter realmente uma base muito forte, sim, receber das Escrituras o conhecimento de Deus, envolve entender qual é o plano de Deus. Deus criou o homem no Jardim do Éden, Ele tinha algo em mente. E uma coisa que para mim tem sido fundamental no meu entendimento de Deus Deus nunca vai começar algo e largar no meio do caminho. Se Deus criou o homem com o propósito, Ele vai ficar naquele propósito, Ele vai lutar, Ele vai trabalhar, e Deus tem todo o recurso para chegar ao objetivo dele. Então Deus nos redimiu para nos colocar dentro do propósito dele. Então quando nós entendemos que Deus é Pai, nós começamos a entender, o Pai começa a nos revelar o que é o propósito. Isso é maturidade, isso é crescimento. Então eu vou terminar, eu quero ler mais um texto. Eu tive que citar muitos textos por falta de tempo, mas vamos ler agora em 2 Coríntios 6, porque aqui tem uma das mais ou menos 30 vezes na Bíblia que tem essa expressão. Eu vou ler aqui, depois eu falo qual a expressão.
Segundo Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. E aqui está a frase que aparece pelo menos 30 vezes na Bíblia, às vezes com algumas variações. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Como isso é repetido durante toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo, tem no início da Bíblia, tem no fim da Bíblia, tem, né, nos profetas, tem como essa frase, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, nós precisamos entender uma coisa, o que Deus quer dizer com isso? E aqui o texto continua. No versículo 17, ele fala, sai do meio deles, né? Fique fora da impureza. Versículo 18, serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Esse é o propósito de Deus. Então, entender que Deus é criador é maravilhoso, entender que ele é rei é tremendo, é importante. Jesus vai voltar como rei. Entender que Jesus é salvador, isso abriu o caminho para a salvação para todos nós. Mas nós precisamos entender que Deus nos criou. O objetivo dele é este. E vamos terminar no livro de Apocalipse 21, quando nós vemos isso sendo uma realidade. Apocalipse 21, a cidade santa desce do céu, no versículo 2. No versículo 3, João ouve uma voz forte que vinha do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Morada, Deus mudou, Deus veio para morar conosco. Deus habitará com eles, com os homens. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E o que esse Deus vai fazer? Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não existirá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E lá no versículo 7 ele fala, o vencedor herdará, Deus tem uma herança para nós, o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, está falando de cada vencedor, e ele será o meu filho. Então nós vemos mais uma vez essa frase, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, ligado com a paternidade de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós oramos em nome de Jesus, que veio revelar quem o Senhor era de verdade. Nós oramos para que não tenhamos apenas um conhecimento que às vezes até atrapalha, porque nós achamos que já sabemos. Deus é Pai? Eu já sei disso. Mas nós queremos viver isso. Todos nós temos um conhecimento deficiente, porque nós temos uma prática deficiente. Nós queremos conhecer a Ti. Como em João 17, o Senhor orou e essa oração será respondida. Que nós possamos estar unidos e que nós possamos conhecer o amor de Deus Pai por nós, na mesma medida e na mesma proporção com que o Senhor amou Jesus, o Filho, eternamente. Nós pedimos em nome de Jesus, o Filho. Amém.